E eu recebo aqui José Geraldo de Souza Júnior, ex-reitor da UNB, professor de Direito. Você é diretor do projeto Direito Achado na Rua, coordenador. Como é que eu nomeio a tua O Direito Achado na Rua é um grupo de pesquisa da plataforma de grupos de pesquisa do CNPq. Eu coordeno o grupo com outros participantes, mas sou, digamos assim, na linguagem do CNPq, o líder do grupo. O líder do grupo, exatamente, que é um projeto... Na linguagem do CNPq, né? Entre nós... E que já tem quantos anos, Zé? 35 anos. 35 anos. Seja muito bem-vindo aqui. O Zé Geraldo é uma voz que sempre traz um novo, um lufar, né, de reflexões para a situação que a gente está vivendo. Eu quero falar um pouco da universidade, quero falar um pouco do rescaldo da greve, mas começando, Zé Geraldo, a importância da Comissão de Mortos e Desaparecidos reinstalada hoje pelo presidente Lula, com a Eugênia Gonzaga na presidência da comissão. Importante, né? Tá contente? Você também é alguém que batalhou para que isso acontecesse, né? Sim, Conde. Cumprimentando você, o Brito que está aí, o Mink que saiu e a interlocução aí do programa, né? Eu sempre disse, acho que até já falei para você em alguma ocasião, que esse momento democrático que nós vivemos, pós-64, foi mediado por três grandes fatores de abertura política. O primeiro foi a luta pela anistia, porque sem a recuperação do protagonismo dos grandes atores da política, não haveria democracia qualificada, né? O segundo foi a Constituinte, porque ali foi o espaço da própria transição. Ela foi pactuada num debate que não ficou apenas no ambiente institucional da Assembleia, porque as características que a nossa Constituinte tomou, extremamente participativa, né, em que se gerou, inclusive, uma repercussão no conceito de democracia como democracia participativa, direta, né? Então, a Constituinte foi esse espaço de transição possível naquele contexto. Mas o terceiro, eu sempre disse, foi a inserção ética da memória e da verdade como uma condição de legitimação da política. E a memória e a verdade instalam o que a gente chama de justiça de transição. Então, nesse contexto, comissões de anistia, comissões de verdade, comissões de mortos e desaparecidos foram os instrumentos que esse processo de recuperação democrática construiu para refazer o nosso projeto de sociedade, né? O soluço autoritário recente atacou exatamente porque é antidemocrático, é antipovo, é anti-humanista, né? Esses instrumentos de ressignificação da dignidade humana, né? E hoje, na reconstrução que está sendo feita, ao modo como se discutia há pouco, né? A Comissão de Mortos e Desaparecidos reaparece, com força, a Eugênia presidindo, que é uma procuradora da República altamente mobilizada e experiente na direção desse processo, presidiu antes do surto autoritário a comissão, né? E as primeiras composições vi que o presidente está indicando a deputada Natália Bonavides, que eu conheço desde o tempo de estudante de Direito, uma parlamentar extremamente orientada pelas lutas de democratização e de justiça, né? E que é uma das vozes mais ressoantes, influentes do parlamento, a deputada mais importante pelo Congresso em Foco do Nordeste hoje no parlamento, né? Então, ela vem com bastante força e vem cumprir esse processo, porque, como você sabe, ainda há toda uma camada obscura nessa realidade, né, que
está recebendo cotidianamente esse influxo de revelação da mentira na política, para restaurar a política como verdade. Esses dias, Conde, aliás, é uma sugestão de pauta para você. O ex-ministro Nilmário Miranda, o poeta Pedro Tierra e o jornalista Carlos Tibúrcio editaram esse livro, ó, Por Trás das Chamas, Mortos e Desaparecidos Políticos, 60 anos do golpe de 64. O objetivo é verificar nas incidências daquilo que é chamado de Casa da Morte, lá em Petrópolis, onde se torturava, se interrogava presos políticos, aos fornos de Cambaíba, que é uma usina em Campos de Goytacazes e espaços, dizem eles, de práticas nazistas da ditadura, né? E esse livro é um esforço para recuperar como memória, inclusive desapropriando esses sítios para que eles sejam centros de resgate de memória, centros de recuperação, marcas de memória, para o nunca mais, porque o objetivo desses processos todos é a não repetição, é que refletir sobre esses acontecimentos levem a consciência de não repetir esses fatos, de nunca mais, como se dizia desde o tempo do Mandela, né? Belíssimo trabalho, eu já tinha visto esse livro. Depois eu vou pedir, meu querido Zé, para você me passar o contato dos autores, para eu convidá-los para o programa, para a gente conversar aqui. Olha, eu recebi uma notícia fantástica aqui do Paulo Salvador. Paulo Salvador, obrigado, um abraço para você, nosso diretor, presidente aqui da TVT. Nós estamos sendo assistidos. Eu sempre preconizei que na Grande São Paulo, como a TVT ela abarca toda a Grande São Paulo, são 17 milhões de pessoas, né? TV aberta, democrática, né? Enfim, com compromissos com os trabalhadores e tudo mais, de que a TVT fosse assistida nas padarias e nos consultórios médicos, né? E nós estamos sendo assistidos no Laboratório Lavoisier. Olha só a foto que mandaram para a gente aqui, que bonitinho. Está lá o Zé no meio, ficou bonita. O Fernando Brito que não ficou muito bem, não, mas ele nunca fica muito bem, né? Mas ficou muito bonito. Olha lá, ele está reclamando aqui já. Fica aí, Fernando Brito, você vai ficar aí dessa. Não vou botar você aqui para reclamar, não, porque daqui a pouco você está falando lá, ninguém está escutando, Brito. Ninguém está escutando você. Ele precisa de um diretor de arte para fazer o enquadramento dele aí na. Para fazer o enquadramento corretamente, Fernando Brito, senão não vai dar. Deixa ele, vamos praticar o bullying aqui com o Fernando Brito, porque esse aqui pode. Meu querido Zé Geraldo, queria que você falasse um pouco para a gente da greve das federais. Como é que você participou nesse processo dentro da UNB? Como é que você avaliou o comportamento, a negociação e o resultado final da greve, que marcou o fim da greve, não de funcionários, porque tem funcionários em greve ainda, né? A parte administrativa, acho que nem toda voltou às retornaram ontem. Retornaram ontem. Os servidores começaram a retornar. Na UNB retornaram ontem, aceitando o acordo, assinando o acordo. Agora estão discutindo as condições de reposição, né, de realinhamento da atividade, né? Mas então, 101 dias, uma greve longa, e que na UNB eu vivenciei. Eu sou sindicalizado, né? Mesmo ao tempo do reitorado, mantive o diálogo constante com a organização sindical nossa, né? E fazia reuniões criei uma mesa de negociação permanente para a interlocução. E, claro, agora, na condição de aposentado, isso não muda, porque nós continuamos sindicalizados e associados, né? E a minha participação foi menos na arena dos enfrentamentos, das mobilizações, e mais na construção de uma narrativa que pudesse construir, que pudesse formular, vamos dizer assim, elementos para fundamentar a pauta de reivindicações, né?
Então, são fatores importantes. O primeiro, Conde, foi colocar agora, nas circunstâncias de reinstalação democrática, de um governo de base democrático popular, né, que vem do movimento trabalhista, vem do movimento social, né, a sua caracterização nuclear, né, emerge dos movimentos sociais. Foram os movimentos sociais que asseguraram a eleição, não o número de votos na urna, mas o enfrentamento a toda a adversidade de uma conjuntura necropolítica. Então, é um governo que é a expressão desse processo, né? E a greve é a linguagem da luta por cidadania e por direitos. Historicamente, a greve é a linguagem e, portanto, é uma condição fundamental para uma sociedade democrática. Ela tem que ser vista no seu melhor significado político e rejeitar toda tentação criminalizadora, redutora, tutelar que se queira estabelecer sob o fundamento da greve. É claro que entre as mobilizações existem nuances, mesmo em setores progressistas, há tendências, há leituras, né, na linguagem antiga que vão entre a revolução e a reforma, não é isso? Na linguagem atual, é aquela, vamos dizer assim, que estabelece o leque das alianças, né, das formas de convergência. Mesmo havendo essas diferenças, por exemplo, no caso dessa greve dos professores, havia representações sindicais com essas nuances, nenhuma à direita, mas, às vezes, com distinções viscerais entre elas. Por exemplo, num dos documentos de avaliação, a articulação vitoriosa que construiu a forma de configurar, né, o acordo, tem uma leitura muito desqualificadora de uma das articulações que chegaram até a assinar um primeiro acordo que foi anulado porque não havia representatividade. Exato. Exato, né? Então, mas não são contradições antagônicas, são contradições não antagônicas, porque no limite elas caminham no mesmo sentido, na mesma direção. Mas eu quero dizer assim que essa foi a primeira questão a ver, né? Repor a greve, o que significa, às vezes, ter uma autocontenção, porque se diria, não fizeram greve no governo Bolsonaro e agora estão fazendo no governo Lula. A greve não é condicionada a um protocolo de governança. A greve é uma condição autônoma de um movimento sindical que só ele pode determinar as condições, as circunstâncias e aquilo que coloca como fim da sua realização, né? Então, essa eu acho que foi a primeira coisa a considerar, e sob esse aspecto foi um processo muito bem construído, bem desenvolvido e que é visto pelos sindicalistas, né? Nas reuniões que eu participei, para vir ao seu programa, conversei com a presidenta da minha entidade para ouvir melhor como é que isso foi. Participei de algumas mesas discutindo com os servidores a questão, vamos dizer, da política e da conjuntura, né? Então, é uma resposta muito consciente de que confia numa governança que é democrata, mas não pode renunciar ao seu dever sindical de colocar uma agenda de reivindicações que está sufocando há tempos a classe de professores, né? Perfeitamente. Zé Geraldo Souza Júnior, deixa eu ir para o bate-papo aqui, que eu quero fazer mais uma pergunta sobre a greve ainda para você. Olha, Mirela Galvão, bom dia, Condinho lindo. Obrigado. Que isso. Morra de inveja, Fernando Brito. Tá lá. Comunidade e convidados especialíssimos. Amo o Mink. A Fabiana Ubinha, não pega no pé do Brito, Conde. Pego sim que ele merece. Felipe Adventure, que privilégio ter aulas com o ilustre professor Zé Geraldo. Tá aqui o fã-clube do Zé Geraldo também, ó. Delma Dias, professor Zé Geraldo, Sueli, adoro o professor Zé Geraldo, Gabriel Blasco,
Zé é um professor incrível. Fran Estel, acabei de citar o professor Zé Geraldo, grande. Alessandra Mello, Conde, seus convidados sempre muito excelentes. Fred Rico de Fé aqui colaborando conosco. Uma das críticas que ficaram com o rescaldo da greve, o fim da greve, foi do anúncio, inclusive com toda a pompa, uma cerimônia no Palácio Planalto, com o ministro da Educação e tudo mais, de investimentos na ordem de 5 bilhões, salvo engano, para novos campi, para outras instalações e tudo mais. A pergunta que eu faço para o Zé é o seguinte, meu querido Zé Geraldo: investir em novos campi, sendo que os atuais estão com defasagens instrumentais e tudo mais, operacionais. Tá certo isso? Tudo bem? É assim que funciona? Como é que é para você? Olha, investimento é sempre valioso para instituir um sistema que é estratégico para o desenvolvimento do país e que é fundamental para a emancipação das consciências que humanizam o social, né? Então, como se dizia no debate sobre os direitos humanos, né? É preciso fortalecer os direitos elementares, mas também os alimentares, né? Quer dizer, é preciso construir as bases de infraestrutura. Por exemplo, foi na expansão do governo Lula passado, no Reúne, né, que só no caso da UNB foi uma ampliação de 30% da área edificada em relação a tudo que se fez desde a origem da universidade em 1962. Foi fundamental para poder dobrar o número de alunos, de servidores e de professores. Sem essa expansão quantitativa de infraestrutura, você não tem a melhoria e a expansão qualitativa de protagonismo, de capacidade de formação, que é a consequência de um investimento seguro, de um investimento relevante, de um investimento estratégico, né? Então, acho que, inclusive, a ação no Planalto, com o presidente trazendo essa notícia e já ultimando as inversões necessárias, né? A minha universidade já está feliz com os milhões que vai receber, já tem planos para eles. Foi também uma forma de designar, né, a importância da educação e da educação superior na conjuntura atual do país. Agora, evidentemente que há gradações, então precisa trabalhar a perspectiva também de subjetividade que precisa estar nesse processo. Que alunos estamos formando, que currículos estamos praticando nas nossas instituições, que olhar que a universidade como um lugar de excelência não se capture pelas elites, mas que responda ao social, né? E de que modo dar dignidade ao trabalho do professor e do servidor. O Mink dizia há pouco, né? Tratar o professor como trata a Polícia Rodoviária Federal, né? Isso... Com esse carinho, né? Você falou Mink, eu escutei Mickey, eu falei, meu Deus, eu já estou ficando que nem o Biden já, não estou escutando, estou chamando o urubu de meu louro. Você conhece essa expressão, Zé Geraldo? Ô Zé, posso te fazer uma pergunta relativa ao ensino médio, com toda a sua né, lastro, né, história que você tem com relação à educação? Você acha boa essa proposta do governo pagar uma mensalidade para o aluno não abandonar o ensino médio e depois, no final do ensino médio, ter lá, acho que um montante de R$9 mil e tudo mais? O que você acha dessa política? Olha, porque você sabe que a contrapartida disso, pessoas que me procuram e falam assim, poxa, isso está errado, porque esse dinheiro tem que ser investido no professor e tudo mais. Como é que você vê essa situação? Olha, tem que ser investido no professor, não esse dinheiro, tem que ser investido no professor o dinheiro dos subsídios do agronegócio, o dinheiro dos subsídios do sistema financeiro. É preciso pagar bolsas de permanência, senão você não consegue, por exemplo, fixar o estudante nas exigências, que são muitas, de uma educação superior. O estudante em geral,
Imagine aqueles que, na política atual de expansão de cidadania, são os cotistas, por exemplo, os indígenas que vêm das aldeias, né, que têm necessidades importantes e diferenciadas para poderem permanecer no espaço universitário. Sem recursos de permanência, eles vão evadir, né, vão fracassar, vão se frustrar nesse processo. E na característica democrática de inclusão, mais e mais a universidade é popular e menos elitista. E, por conseguinte, permanecer na condição de estudo requer investimentos. Ou não se paga, por exemplo, para o estudante de diplomacia, para que ele não se evada da elegância acadêmica do Rio Branco. Ou não se paga ao aspirante e cadete das escolas militares para que eles não se evadam de agulhas negras e de outras instituições, né? A garantia de uma boa formação, que é uma escolha estratégica do país, requer esse tipo de financiamento, mas não precisa tirar do dinheiro do professor, tem que tirar dos fundos do orçamentários para a educação. Exatamente, exatamente. Que eu acho que é o que deve ser a agenda e é o que os professores, por exemplo, estão esperando que se caracterize a partir dos termos do acordo celebrado, que para eles foi vitória, porque teve um ganho salarial, mas, sobretudo, teve um ganho de método, a construção das comissões permanentes e das comissões especiais para implementar expectativas que já estão delineadas nas negociações, como essa, por exemplo, de qualificar a estrutura funcional das carreiras, dos elementos que são importantes para as carreiras, por exemplo, as bolsas. Mesmo os professores, quando estão na estrutura da sua atividade, vamos dizer assim, estatutária, que é o ensino, a pesquisa e a extensão, eles ainda têm acesso às bolsas de fomento decorrentes das especificidades peculiares da sua carreira, que pressupõem intercâmbio, compartilhamento de experiências interinstitucionais, internacionais, né? E no sistema de educação superior, ensino e pesquisa, nós temos até 2 ou 3 ministérios e articulações muito importantes para dar conta disso. Por exemplo, o MEC tem a CAPES, o Ciência e Tecnologia tem o CNPq, FINEP, todas essas articulações que verificam, né, a importância dessa carreira e investem nela do ponto de vista, inclusive, de financiamentos por projetos, por bolsas, por programas, né? Perfeitamente. Mas é preciso qualificar isso para a gente ter claro. E os professores estão conscientes disso. Na agenda deles, como lição da greve, está a importância que atribuem a essas comissões. Por exemplo, na minha própria universidade agora, o sindicato está convocando os professores para se integrarem às comissões que vão funcionar. Quer dizer, não é que terminou a greve, todo mundo vai para o seu cotidiano acadêmico. Não. Continuam as tarefas exigentes e elas implicam deveres de casa, digamos assim, que são aqueles que vão dar continuidade aos esforços na minha organização, na minha seção sindical, aqui a DUMB, né? São 6 ou 8 comissões que foram criadas, que não são apenas fechadas dentro do espaço da universidade, mas que têm a ver com as grandes políticas nacionais de ciência e inovação e pedagogia, né? Então, Zé, deixa eu trazer aqui a reação do público. Você está dizendo tanta coisa importante aqui, e o público está reagindo e está participando e está mencionando aqui você. Então vamos começar aqui com o Leonardo Bettinelli,
Grande professor Zé Geraldo, toda a sua percepção cognitiva tem bem consciente. Grande honra poder ouvi-lo. Evelina Nunes, o grande erro do Reúne foi não preparar as universidades. Tivemos muitos problemas com o aumento necessário do número de alunos e professores, mas sem a devida preparação, equipamentos, qualificação. Marcelo Zorzi, depois do nó na dissonância cognitiva na sessão da Câmara, o professor capturou minha admiração. Está se referindo, evidentemente, à experiência do Zé Geraldo com a Carolina Detone, a deputada, que até agora não entendeu nada, né, professor Zé? Mas foi... Eu achei tão bonito aquilo tudo lá, viu? Achei de uma cordialidade, a sua delicadeza com ela ficou revoltada, né? Mas você foi tão generoso e tudo mais. Deixa eu só trazer aqui o comentário. Pode comentar aqui, se quiser, viu, Zé? Sandra Lia Fará. O Zé não gosta de explorar essas coisas que viralizam e tudo mais, né? Até pela elegância dele mesmo. Como o professor Zé Geraldo vê as novas orientações em relação ao ensino à distância? Acho que você pode, a gente inclusive encaminhando para o final, podia falar do ensino à distância e o que mais Sim, você quiser, evidentemente. Assim, todo instrumento de intervenção, de atuação, né, de ampliação da nossa capacidade de interagir tem importância e tem ambiguidades, né? É bom, é ruim, às vezes é ruim, mas é bom. A educação à distância, por exemplo, nós estamos numa experiência aqui muito educadora, que é da comunicação como cidadania, como formação de opinião, como capacidade de atuar na experiência do social, e esse é um instrumento de educação à distância, né? Porque ele se faz numa ampliação crítica do auditório, né? Mas ele não é suficiente, porque sair da varanda, do sofá e ir para a rua. Precisa construir mediações políticas. O que a gente pensa criticamente aqui tem que se transformar naquilo que até o presidente Lula tem pedido. Venham agir politicamente mobilizados, né, para poder... por exemplo, o Mink falava das 4 reversões que aconteceram no parlamento esses dias, com essa da deputada é outra. Você lembra que o relatório era para criminalizar o MST, e aquela comissão majoritariamente retrógrada teve um fim melancólico, teve que improvisar um púlpito no corredor para fazer uma declaração sem nenhum efeito, porque não conseguiu aprovar um relatório, não é isso? Então, a gente precisa ir para a rua, construir capacidade, como os bolivianos fizeram agora, a semana passada, né? Não é porque o general recuou com os tanques, é porque a massa foi para a rua ali e confrontou também os tanques, deu coragem ao presidente, né? E você está dizendo que essa história do ensino à distância também domestica demais as pessoas. Sim, exatamente, né? Exatamente. Então a gente tem que ter cuidado, fazer mediações, mas não pode recear a tecnologia. Por exemplo, quando eu entrei na universidade, nem computador pessoal existia, o PC não existia, né? O máximo de tecnologia era um IBM elétrica com esfera que permitia que a gente datilografasse mais rápido, e o cachaçinha era o instrumento de reprodução dos nossos papers. Né? O mimeógrafo. O cachaçinha era... Mimeógrafo. Por isso que você chamava de cachaçinha. Os estudantes, você sabe, os estudantes são fantásticos, eles têm intuições maravilhosas. Eles usavam para a política, né? Claro. Até aqui em Brasília tinha um poeta, o Nicolas Baer, né, que criou uma técnica poética que era a poesia mimeografada, né? Ele ia para as portas dos teatros distribuir os poemas deles mimeografados, Chá com Porrada, né? Um dos títulos, né? Então,
os estudantes chamaram o Cachaçinha, na qual eles faziam os panfletos, né, no centro acadêmico, no DCE, e chamaram o mimeógrafo de Cachaçinha. Bonitinho, Cachaçinha. Eu me lembro em casa... Fala, Brito, diga lá. Porque você por ter a desventura de ser mais jovem, você não lembra dessa época, mas a poesia mimeografada virou uma espécie de cordel urbano, né, nas classes médias. Né? Mas como você caçou minha palavra, pegou no meu pé, como disse a sua esperta ouvinte, né, eu queria fazer algumas observações sobre o que o professor disse nessa brilhante fala que teve aqui no programa, né, e vou começar do mais recente para o mais antigo no que ele falou. Primeira questão desse auxílio para permanência, para manutenção, para não evasão dos estudantes, e o professor falou, como é natural para ele, pela sua experiência na universidade, mas ele originalmente, esse abono, é para os estudantes de ensino médio. E eu queria destacar uma coisa que sempre funcionou e funciona na manutenção do aluno na escola, que é o ambiente familiar em que ele está inserido. Porque você tem, por necessidade de manutenção da família, uma pressão natural muito grande para que esse jovem deixe a escola e se integre ao mercado de trabalho, porque aquela renda é essencial para a formação da sobrevivência da família. E esse abono permanência, esse abono não evasão, tem esse aspecto, tem essa natureza. Ele visa complementar, de alguma maneira, modesta que seja, a renda do estudante, e visa criar uma pressão no ambiente familiar para que ele não abandone os estudos, porque aquilo vai significar um prejuízo material. Em segundo lugar, queria observar, em relação às palavras do professor, que a gente tem que se lembrar, tem que se tocar, que a universidade no Brasil hoje, mais do que nunca, sempre foi, mas é mais do que nunca, é a universidade pública e, basicamente, a Universidade Federal e as estaduais. Porque o resto do ensino superior se tornou, como vem se tornando desde os anos 70, apenas algo buscado em troca do fornecimento do diploma e do exercício da profissão. Debate, convívio, estudo, pesquisa, polêmica, desenvolvimento de ideias, se você quer encontrar, tem que ir às universidades públicas, salvo uma ou outra universidade particular que mantém essas tradições. A universidade, sob o ponto de vista privado, ela se tornou apenas uma concessão, uma agência de concessão de licenças para trabalhar em determinadas atividades. Até mesmo naqueles cursos onde isso não pode, por definição, ser assim, elas só sobrevivem em função da participação em unidades públicas de prestação de serviço. É o caso da medicina, por exemplo, onde os estudantes de medicina de universidades particulares vão fazer a sua residência, vão fazer o seu convívio de aprendizado nos hospitais públicos, nas instituições públicas, porque a maioria dessas instituições não mantém serviços onde eles possam se aprimorar ou ganhar as condições para a prática plena da sua profissão. Volto um pouco mais para falar do primeiro tema que o professor abordou, que é a questão da Comissão da Verdade e a elucidação dos crimes cometidos durante a ditadura. A gente tem que pensar isso como uma das dimensões do direito. No direito, quando a gente quer dizer que algo será apurado com severidade, que algo será responsabilizado com severidade, a gente fala em punição exemplar. A pesquisa sobre os crimes cometidos pela ditadura, ele tem que ter essa característica exemplar. Não no sentido do rigor das punições, mas no sentido da condenação pública, da ciência pública. Só o horror, aquelas barbaridades, a matança, a tortura, a violência, só ele pode nos manter sãos e democráticos. Quer um exemplo prático? Veja como fazem, por exemplo, o povo judeu, faz o povo judeu em relação ao que eles chamam, aliás, a meu ver, erroneamente, de holocausto, porque não tem nada de sacrifício divino, é apenas uma barbaridade humana. Veja como eles fazem. Aquilo se tornou um ponto de união, aquilo se tornou um ponto de agregação, frequentemente até usado para o mal, mas de agregação entre pessoas que professam uma identidade.
A democracia e o respeito aos direitos humanos tem que se tornar assim, porque senão nós ficamos sujeitos à relativização e à politização dessas atividades. Né? E achamos que é legal ou ilegal uma tentativa de golpe, como o de 8 de janeiro, simplesmente por conta de nossas posições pró ou contra Bolsonaro, pró ou contra Lula. É muito mais do que isso. Aquilo não foi atentado ao Lula, ao governo Lula, foi um atentado à democracia. Perfeitamente. Fala. Depois dessa fala do Brito, Zé, eu vou pedir para você fazer uma amarração, né? Uma consideração final aqui sobre tudo isso que o Brito considerou. Então, só fechando aquela questão da pergunta sobre a educação à distância, você sintetizou. Ela é um instrumento importante, mas tem que ser colocado na medida do ethos acadêmico e de formação, não pode ser sucedâneo. Por isso que, como o Brito disse, as escolas privadas vão adorar, mas as universitárias, elas matizam isso, elas não deixam essa inversão ser desequilibradora, né? Agora, então, o Brito, você sabe que essa semana a Corte Interamericana vai discutir o caso Bacurau, quer dizer, também uma condicionante da memória e da verdade recuperar mortos e desaparecidos, né? E esse sentido pedagógico que você diz que é a grande função da justiça de transição, ela educa, ela pressupõe apurar responsabilidades, identificar os atores que praticaram os crimes contra a humanidade, ela pressupõe reparar no sentido de repor as condições, podem ser tanto indenizatórias quanto restauradoras da dignidade, né? Por exemplo, Conde, dia 27 agora, nós na UNB vamos entregar à família o título de geólogo a Onestino Guimarães, que teve o seu desligamento anulado na universidade e teve a concessão do título post-mortem, né? Onestino Guimarães, que dá nome ao próprio centro, o DCE da UNB, além de outras honrarias que ele tem no país e no Brasil. Mas o corpo dele nunca foi encontrado. Precisa recuperar o corpo dele, ou pelo menos identificar as condições de desaparecimento desse corpo, que é um ato de justiça, né? Por isso que na UNB, quando fui reitor, eu instituí a Comissão de Memória e Verdade da UNB, Comissão Anísio Teixeira, que foi reitor da UNB. Ele próprio uma vítima da violência ditatorial, né? As condições da sua morte estão sob suspeição e alguns defendem que foi um assassinato político, né? Então, sem memória e verdade, portanto, sem educação para a democracia e para os direitos, não há justiça. E, por isso, essa é uma condição importante. Acho que em Brito, a cada tempo tem sua linguagem, a narrativa, o lugar de fala, né? Agora a linguagem é a entrega, né? Esta é uma entrega que está sendo feita do ponto de vista de uma promessa democrática de um governo de base popular, de base social, criado pelos movimentos sociais, que não pode perder esse horizonte de vista e tem que cumprir as suas promessas. A reforma agrária, a superação da pobreza, a denúncia da iniquidade, uma política social, luta contra a exclusão e a pobreza, não mata o pobre, não exclui o pobre, não elimina o pobre, ela constrói condições para superar a pobreza, né? E isso é uma promessa da Constituição, é uma promessa da luta por democracia, é uma promessa de um diálogo interpretativo da realidade que hoje, Conde, é feito por essa imprensa que se chama alternativa, né? Mas que é independente, né? Que é solidária, porque ela não é apenas dos âncoras e dos convidados, ela é do chat, ela é do diálogo, né?
é que ela se autofinancia, né? E, portanto, ela não é subordinada a um mecenas, a uma ideologia, a uma forma de vida. Você falando parece uma coisa arcaica, né? A imprensa convencional, né? Mas né? E é por isso que quando você sai do convencional, você se torna um Assange, né? Você se torna um prisioneiro da política, né? Exatamente. Olha, é tudo tão... Desculpa, você quer concluir, querido? Conclua. Não, é só dizer isso. E uma outra coisa, Brito. Essa semana eu fui convidado para um programa como este para discutir um tema ligado ao sistema judicial, a propósito da decisão do Supremo sobre a questão da maconha, né? Quando a gente entra no programa, essa era a minha pauta, né? E até estudei o caso, me preparei para isso. Quando a gente entra no programa, no rodapé está saindo lá a tentativa de golpe na Bolívia. Então, o assunto virou a Bolívia. Ninguém falou mais de maconha, falou de democracia, de luta de lítio, falou de lítio, né? Falou de subordinação da América Latina à lógica da geopolítica, né? Mas falando isso, Conde, enquanto os caras estavam discutindo ali na porta do palácio, os tanques estavam na praça. E como é que você fala de uma coisa que daí a 1 minuto pode ser desmentida por uma ocorrência dessa situação? Olha que jornalismo, que imprensa, que forma convocatória, exigente de trabalhar, né? Que requer da gente pensar fundo sobre as coisas, mas poder fazer com a tranquilidade da interlocução. Não é um drops, uma coisa que quando você fala algo que contraria a edição, ele já troca a pauta, ele já troca a cena. Né? Brito, quer falar uma palavrinha? E além disso, o exemplo que o senhor trouxe aí é muito interessante. Além disso, sincronizado, para melhor dizer, com o pulso da sociedade, do pensamento social. E é interessante como isso muda de forma. Você estava narrando esse episódio na internet, numa live, num programa jornalístico com essas características, e na hora eu me lembrei de como essas coisas podem mudar com o anúncio pelo rádio do suicídio de Vargas, detendo aquele processo de golpe que estava se desenvolvendo. Deteve por 10 anos. Pois é, detendo por 10 anos. Então, esse tipo de coisa faz pesar sobre os ombros de quem trabalha com comunicação muito mais responsabilidades. E isso é algo que nos obriga, professor, a sempre pensar mais fundo. O senhor estava elencando, fazendo um rol das liberdades que a Constituinte nos trouxe. Eu acho que a liberdade de pensamento, né, e, portanto, a liberdade de expressão, que é a continuidade da liberdade de pensamento, são os direitos mais básicos de todos. Para que a geração, por exemplo, que é do Conde, que não conheceu aquilo que nós conhecemos no nosso tempo, a famosa frase de o que é que você acha? Eu não acho nada, porque o último que acharam não acharam ainda, o último que achou não acharam ainda, não se repita. É por isso que a recuperação da verdade, mesmo que já soterrada por décadas de história, é tão importante. É preciso que a gente se horrorize até hoje com esses fantasmas do passado, para que eles não estejam presentes no nosso futuro. Obrigado, professor, pela aula que o senhor nos deu hoje aqui. Eu quero agradecer também, professor José Geraldo de Souza Júnior, é sempre muito bom, o público fica muito feliz também com a sua presença aqui. Hoje foi só um aperitivo, né? Depois a gente vai fazer outros... Aliás, temos pautas para tratar na sequência desses trabalhos. Obrigado, Zé. Sim. Brito, um grande abraço, Brito. Conde, um grande abraço, e a toda a equipe de interlocução aí que está no... Pessoal no bate-papo aqui. É impressionante, é impressionante. Eles participam, eles pautam a gente, é uma coisa muito, muito bonita isso aqui. Corrigem, trazem informações e tudo mais.